Olá, esse é o Conexão Universitária, uma produção do canal Universitário de São Paulo. O objetivo dessa série de programas é estimular o interesse pela pesquisa a partir da experiência de alunos, pesquisadores, professores, acadêmicos ou não. E hoje no nosso programa nós temos a presença muito especial de uma pesquisadora que se tornou reitora de uma das maiores instituições de ensino e pesquisa de saúde, que é a Unifesp, que eu estou aqui com a doutora Soraya Ismaili. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A professora doutora Soraya Ismaili tem graduação na área de farmácia e bioquímica, tem mestrado e doutorado em farmacologia e é livre docente. Fez pós-doutorado no exterior e também tem um aspecto curioso, né, professora? É a primeira reitora não médica, né, de uma instituição de ensino público, e das 63 federais brasileiras, só 18 são reitoras, né, mulheres, né? Então, é um fato, né? Não sei que seja um fato. Conta um pouquinho pra gente como é que um fato você... inédito, bom, e que a gente canaliza uma série de... Não só um dos aspectos que é ser mulher e a primeira mulher, mas também as coisas novas que nós representamos hoje. Então é um privilégio para mim poder representar tantas coisas novas na Universidade Federal de São Paulo. O fato de sermos, de eu ser uma pesquisadora de área básica, de ser uma cientista, e também o fato de ser uma mulher, de ser a mais jovem reitora até o presente reitora até o presente momento da nossa universidade. Isso traz, tudo isso junto, traz o que nós representamos hoje, que é o novo, né? Nós buscamos congregar o que é a Unifesp hoje, todas essas representações que hoje fazem parte da Unifesp. A Unifesp, você mencionou, é uma universidade tradicionalmente da área da saúde, nascida da Escola Paulista de Medicina, que tem 81 anos, mas a Unifesp mesmo como universidade tem 20 anos, nós estamos fazendo 20 anos este ano, e mais recentemente ela se tornou uma universidade não só da área da saúde. Hoje, nós, há 7 anos, de 7 anos para cá, nós passamos a ser uma universidade plena. E crescemos nas áreas de química, de humanidades, de engenharias, e também na área de saúde. Em breve, até na área de artes, nós vamos ter. Então, nós estamos... É uma universidade que tem uma tradição, mas também tem muita novidade. Muito pioneirismo e muita revolução também acontecendo. Muitas coisas novas. Então, eu acho que eu represento um pouco tudo isso. A nossa eleição representou isso, né? O novo, a vontade de transformar a universidade e procuramos congregar, né? Na verdade, fazer uma espécie de ponte entre a ciência mais tradicional que nós temos na nossa Unifesp e tudo isso que é novo e que nós precisamos unir e fazer com que seja uma universidade só. Uma universidade única. E, professora, a sua formação, né, vem da farmacologia, né, farmácia, biologia, farmacologia, né? Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso público esse seu lado, né, de pesquisadora de bancada, né, como é conhecido, e como é que essa atividade, vamos dizer assim, ela estimula, né, um pesquisador, como é que essa área estimula um pesquisador? Sim, eu acho que a universidade, em especial a universidade pública, é um ambiente em que
nós desejamos que seja sempre um ambiente que permita a reflexão, a busca do conhecimento. Isso está presente em outras universidades também, mas é que isso tradicionalmente se desenvolveu muito em universidades que têm programas de pós-graduação consolidados, né? Como é a Unifesp, que tem programas pioneiros, que foram os primeiros programas de pós-graduação nas áreas médica e biomédica, e de enfermagem. E a nossa universidade, ela tem um dos programas pioneiros nessa área de farmacologia, que é um dos programas mais antigos do país, né? Tem cerca de quase 45 anos agora. Foi um dos primeiros programas do país, depois da reforma universitária de 68, e esse programa ele é um programa consolidado, de muita qualidade, tem conceito 6, porque a CAPES tem essa graduação, né, dos programas de pós-graduação, e que é considerado um programa de qualidade, de excelência. Então, eu fui para a farmacologia porque era uma disciplina, que permite a união da pesquisa básica com a clínica, né, com a parte de clínica médica e até com a terapêutica, né? Então, é a disciplina que faz a conjunção entre as doenças, né, e como tratá-las. Então, a busca de fármacos ou o estudo de fármacos que tragam ao ser humano, ao indivíduo, uma homeostasia, né, uma maior qualidade, né, de funcionamento, um equilíbrio, exatamente. Então, esse conceito é um conceito muito extenso, claro, mas permite muitas coisas. Então, o método científico e uma disciplina tão interessante, tão multidisciplinar, ela é um desafio para um pesquisador ou para um professor, porque faz com que nós tenhamos que estudar muito mais. Eu tenho que estudar todas as disciplinas básicas para depois aplicar nas áreas clínicas e na terapêutica, então, ou para ensinar isso. Então, isso é muito desafiador e permitiu que eu tivesse uma formação muito eclética, muito abrangente. A formação científica, o método científico é muito interessante, importante para a formação intelectual, inclusive. O próprio procedimento científico é um procedimento que faz com que nós sejamos treinados a pensar, a refletir. De uma forma mais sistemática. De uma forma sistemática, né, com base em literatura, mas formulando propostas e hipóteses que são plausíveis, que são possíveis de serem executadas. Então, isso foi extremamente importante para a minha formação. E aí, como eu sou dedicação exclusiva como pesquisadora, como cientista, como professora, claro que me envolvi na vida da universidade, na formação dos meus estudantes e aí na estrutura da universidade. Então, eu sempre brinquei, né, que para eu poder ser pesquisadora, para eu poder fazer pesquisa, eu também tenho que me envolver na política da universidade para criar as verdadeiras condições para eu poder continuar a minha atividade fim, que é a minha profissão, né, ser professora e pesquisadora. Eu sempre brinco que eu sou professora e estou reitora, né? Professora eu não vou deixar de ser, né? Perfeito. E muito menos pesquisadora também, né? Exato. Porque há pouco você havia me falado que também tem um laboratório de pesquisa com uma técnica extremamente avançada. Isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho das pesquisas que você desenvolve nesse laboratório, a técnica aí do Big Brother. Aí. Que você deu um nome, gostei muito do nome que você deu, porque eu comecei a explicar, né, que é uma metodologia. Inicialmente, no mestrado e doutorado, eu fazia uma farmacologia muito
muito mais clássica, metodologias mais conhecidas. Quando eu fui para o pós-doutorado, esse é um ponto muito importante na carreira de um pesquisador. A saída para o exterior, tanto num doutorado sanduíche, como num pós-doutorado, é um momento, é o que a gente chama de divisor de águas, porque você adquire, você não só vai conhecer outro laboratório, como você vai conhecer outra forma de produzir, de executar as rotinas de laboratório. Outros olhares, como você vai aprender coisas novas, né? Então, o mundo se abre. A cabeça da gente se abre para muitas coisas. É até difícil acompanhar, inclusive. A gente passa vários meses para tentar assimilar tudo que está acontecendo. É muita informação. Muita informação. Mas necessária. Necessária e rápida, você absorve muito rápido. Então, quando eu fui para o exterior, fiquei no National Institutes of Health, que é o NIH, nos Estados Unidos, foi um momento muito importante onde eu tive a oportunidade de aprender não só a definir minha linha de pesquisa, que é neurociência e neurodegeneração, mas eu pude aprender essa metodologia que se chama microscopia de fluorescência de alta resolução em tempo real. E aí você brincou quando eu falei que era em tempo real, que as células estão vivas, elas se movimentam, e você falou que era a microscopia Big Brother. Exato, então eu acho que porque bem a possibilidade da gente poder observar as coisas de fato acontecendo, né? Isso, e isso acho que faz toda a diferença no diagnóstico. Totalmente, porque você consegue estudar processos celulares na hora em que eles estão acontecendo. Você não só visualiza em alta resolução, são filmes maravilhosos, inclusive, né? Parece um cinema, tudo colorido, é lindo. E, além disso, você consegue medir estes fenômenos. Então, você consegue fazer essas medidas em células doentes, por exemplo, na célula de um paciente com Parkinson, ou numa célula de um outro paciente que tenha uma outra doença, e você compara com a célula que está saudável. E com isso você pode determinar qual é o processo celular que está alterado para poder tratar. E em menos tempo, né? Em menos tempo, claro. E as medidas são muito precisas, né? Porque são microscópios realmente de última geração, que hoje nós temos no laboratório, é fantástico isso, poder ter tantos microscópios, tem vários microscópios, cada um com uma especificidade diferente para fazer coisas diferentes, mas que são técnicas que se complementam, né? São muito poderosas. É importante salientar que essa metodologia em tempo real, nós iniciamos aqui no Brasil, quando nós voltamos, né, do NIH, implantamos na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e hoje temos a satisfação de ver que tem vários outros laboratórios fazendo a microscopia em tempo real. Também é importante salientar que foi o Prêmio Nobel de Química deste ano. Esta metodologia é a metodologia que deu o Prêmio Nobel aos 3 pesquisadores que ganharam. Perfeito. Sobre os programas de pesquisa que a Unifesp desenvolve, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está e quais são os desafios que você encontrou na sua gestão. Então, a Unifesp, como eu mencionei anteriormente, vem de uma escola médica. Ela nasce em 1994, a partir da Escola Paulista de Medicina, que naquela época tinha 5 cursos de graduação e já naquela época tinha 40 cursos de pós-graduação, 39 mais especificamente. 39 cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, e o maior programa de residência médica do país, né, que ainda hoje, até hoje é. Então, naquele momento, quando nós nos transformamos em universidade, nós nos tornamos universidade da saúde, da área da saúde.
E todos os programas de pós-graduação e pesquisa eram programas, naquele momento, todos programas voltados à área de saúde. Então, médica, biomédica, área básica, fonoaudiologia, enfermagem, mas todos da área da saúde. Então, nós sempre tivemos já há um bom tempo, há várias décadas, temos uma tradição na pesquisa médica, na área médica e biomédica. Quando chegamos ao momento da expansão, que foi em 2006, agora, recentemente, nós passamos de 5 cursos de graduação, nós passamos a ter cerca de 60 cursos de graduação agora, em diferentes áreas, como eu mencionei, em 6 cidades diferentes. Nós estávamos apenas na cidade de São Paulo, agora nós estamos também em mais 5 cidades, São José dos Campos, Guarulhos, Osasco, Diadema e Santos, além de São Paulo, uma grande expansão. E, além disso, houve uma expansão da pós-graduação também. Hoje nós temos mais 16 cursos de pós-graduação em áreas, em outras áreas que não aquelas que nós tínhamos anteriormente. Estas áreas incluem as humanidades, como filosofia, história da arte. Aliás, é o primeiro curso de história da arte de pós-graduação do nosso país. Tudo nível estrito sensu, mestrado, doutorado. Estrito sensu, tudo estrito sensu. E nós passamos a ter também os programas de pós-graduação na área de engenharia química, na área de ciências da computação, na área de química. Então, abriram muitos programas, que são programas novos, mas que já abrem com muita capacidade de pesquisa, porque nós temos 100% de doutores, né? Então, todos os professores hoje da Unifesp e pesquisadores, porque na nossa universidade nós primamos pelo ensino, pesquisa e extensão juntos, então não somos só professores. Indissociável, o tripé da como diz a lei. Isto, e que a pesquisa tem que vir junto com o ensino e com a extensão. Todos os professores, por conta de termos essa capacidade intelectual de 100% de doutores, e mais a vontade, a juventude desses professores de quererem fazer pesquisa, nós acabamos, num curto espaço de tempo, nós conseguimos abrir 16 programas em menos de 5 anos. Isso é um feito realmente em áreas que nós não tínhamos anteriormente, né? Então, hoje são inúmeras linhas de pesquisa, além das linhas de pesquisa tradicionais, né, que nós já tínhamos, que estão na área de saúde e que essas são de excelência. Foram ampliadas também. Nós temos 12 programas, dentre aqueles dos mais antigos, nós temos 12 programas com conceito 6 e 7, que fazem pesquisa que nós chamamos de internacionalizada, né, que tem um alto grau de internacionalização. O que significa isso? Que nós, dentro destes programas de pós-graduação, boa parte deles, tem um intercâmbio muito forte entre os pesquisadores da nossa universidade e pesquisadores de outras universidades de outros países do mundo. Além disso, nós não só intercambiamos pesquisadores, como nós também fazemos intercâmbio entre estudantes, estudantes de graduação e também os estudantes de pós-graduação. Então, hoje, um pós-graduando de doutorado, ele pode fazer o que nós chamamos de sanduíche. Então, ele pode fazer 1 ano ou 2 anos fora, e depois, quando ele volta, ele termina aqui. Também temos, agora, uma coisa que está se tornando mais forte, cada vez mais, programas de cotutela. Então, ele pode adquirir o doutorado aqui e o doutorado lá. Então, ele pode ter dois diplomas de doutorado. Para alguns casos específicos, a gente pode ter isso. Isso é muito interessante, porque a gente aprende muito, os nossos estudantes ampliam a sua capacidade de aprendizado, aprendem coisas novas, e nós também estamos recebendo muitos estudantes, né? Apesar da barreira
que ainda existe, né, do inglês, que é o idioma mais utilizado, mas também o francês ainda é muito usado, agora o espanhol cada vez mais. Tirando essa barreira do idioma que ainda existe, nós estamos recebendo também estudantes de fora, o que é muito bom. Muito saudável essa troca de experiências também, né? Muito importante. No nível de graduação, a pesquisa ela fica muito relacionada a projetos de extensão, por exemplo? Então, tem os dois. A extensão, hoje também precisa ser divulgada de forma correta, porque durante muito tempo se achou que extensão fossem programas assistenciais ou programas de especialização, ensino de especialização. Não. A extensão é muito mais do que isso. A extensão primeiro é por onde a sociedade de fato entra na universidade. Então você pode ter os programas de cultura, os projetos sociais, e a extensão é onde a universidade também é por onde a universidade sai para a sociedade, né? Ela também onde se há mostra. Troca, né? Onde há troca com a sociedade. Então, e não é verdade que a gente vai para ensinar a sociedade. Nós também vamos para trocar. E muitas vezes aprendemos mais do que ensinamos. Principalmente no que diz respeito às culturas populares, né? As trocas de informação do que é uma cultura popular com o que está dentro da universidade. Essa troca é muito importante. Então, quando nós falamos em extensão hoje, nós estamos falando em ensino na extensão e pesquisa na extensão também, e vice-versa. Então, hoje a Unifesp, isso foi a nossa gestão que iniciou este ano, nós fizemos o primeiro congresso de todos os programas de ensino, pesquisa e extensão, dos graduandos, todos os programas, os bolsistas de iniciação científica, os bolsistas de extensão e os bolsistas de gestão, né, todos eles juntos num congresso acadêmico que foi um feito histórico para nós, de diferentes áreas, inúmeros estudantes trocando experiências, apresentando os professores seus trabalhos apresentando os trabalhos, e os pós-graduandos de estrito sensu eram os coordenadores das sessões, e sob supervisão das 3 pró-reitorias de graduação, pós-graduação e extensão. Então, tudo isso coordenadamente mostra que nós podemos articular o ensino, a pesquisa e a extensão. E acredito que esse movimento é o que faz surgir naturalmente, né, como a gente vê aí na grande mídia, né, chamada grande imprensa, uma certa proliferação dos resultados das pesquisas e dos projetos que a Unifesp costuma fazer, né? E só para dar um exemplo, aqui no mês passado, a Unifesp fez uma pesquisa com psicobiólogos, né, a respeito da relação que existe entre as festas universitárias, né, aquelas famosas baladas que as atléticas universitárias organizam, bancadas quase que 90% por empresas de bebidas alcoólicas, né? Isso é um dado fantástico de se analisar, é um dado que traz muita informação, porque é alguma coisa que vai procurar as causas, principalmente do alcoolismo e outras doenças muito relacionadas, ou problemas, digamos assim, relacionados à juventude, né? Que um pesquisador lá da Unifesp teve a ideia de, né, construir uma hipótese e ir atrás. Quer dizer, você acha que a imprensa, quer dizer, também reflete esse cuidado que a Unifesp tem com a pesquisa? A pergunta, na verdade, é a seguinte: a imprensa faz jus às pesquisas que são, o tratamento que ela dá? Correto? Como é que a gente faz para que o que a gente produz de ciência e de pesquisa chegue, seja acessível, não só como informação, né? Mas como
também como um serviço, né, como uma prestação exato. de serviço, de uma prestação para a sociedade. Há Né? essa preocupação. Eu acho que os pesquisadores hoje cada vez mais estão preocupados com isso. Ainda existe uma dificuldade de traduzir em palavras, de traduzir o conhecimento ou os saberes que são gerados de forma prática. Né? Mas a sociedade também hoje, por conta de tantos instrumentos de informação que a gente tem hoje, né? Felizmente, isso é para o bem. Né? Claro que é para o bem e para o mal, mas é mais para o bem do que para o mal, no meu Você acha modo que de a ver. conta está fechando... O custo-benefício ainda é alto. Vale a pena. Vale a pena o benefício. Né? Então, eu acho que nós temos um acesso à informação que possibilita que a sociedade possa fazer um melhor uso, possa aprender mais rápido. Hoje, a universidade, ela tem a obrigação de se... não só de se inserir, porque isso é uma universidade socialmente referenciada, como nós gostamos de afirmar, mas uma universidade que dialoga com essa sociedade, que diz para ela o que está fazendo, como pode ajudá-la, né? Que conhecimento que está sendo gerado para que a sociedade melhore, tenha mais qualidade de vida, tenha mais qualidade no conhecimento, na formação dos profissionais. Então, esse dado que você menciona é um dado concreto, é uma pesquisa que mostra como está sendo feito o uso dessas drogas, ou nessa área tem muita pesquisa hoje na Unifesp, principalmente, é uma das pioneiras nessa área, mas em tantas outras que a gente pode efetivamente produzir um melhor conhecimento que é levado e é assimilado pela sociedade. Professora Soraya, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no canal Universitário de São Paulo, canal esse que a Unifesp foi uma das fundadoras, inclusive, em 1997, né? Você que é uma pesquisadora mulher, né? Hoje é reitora de uma universidade, que dica que você dá aí para quem está querendo começar nessa longa carreira? Eu diria que é muito importante manter a curiosidade, né? Muitas vezes as informações parecem tão fáceis, né? E, na verdade, nós temos que ter uma curiosidade e um pensamento crítico. E que tenha essa curiosidade intrínseca se transforme em produção de um conhecimento, em superação de obstáculos, né? Porque o cientista, ele se supera todo dia. Mantenham essa curiosidade, essa chama no olhar, é isso que eu digo para os jovens que têm isso, mas que não podem deixar essa chama apagar. Perfeito. Bom, queria então agradecer novamente a sua presença aqui no canal Universitário, e você que gostou, então, que assistiu essa entrevista, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, até mesmo uma crítica, como a professora colocou aqui, então que mande para nós. Nosso e-mail é cnu@cnu.org.br. Eu vejo você numa próxima edição. Até mais.